Como fazer uma Seagull? Essa operação que está na tela é uma das mais lucrativas que eu costumo fazer e foi um pedido do meu aluno Ricardo aqui na nossa comunidade dos alunos, que tem várias salas aqui. Eu tenho uma onde vocês alunos conseguem pedir para que eu faça vídeos no YouTube sobre um assunto específico, como você está vendo aqui. E o Ricardo pediu aqui para eu explicar sobre a Seagull e é isso que a gente vai explicar hoje. Tanto o que é as vantagens e desvantagens, como montar a operação, como sair e no final uma dica importante que faz toda a diferença entre uma pessoa que de fato consegue fazer Seagulls todos os meses, né, ou de forma recorrente, e uma pessoa que quer fazer e não consegue porque existem alguns desafios que você precisa entender. Então vamos lá. Então o vídeo de hoje é sobre uma operação na bolsa. Então você que investe na bolsa dá para fazer muito mais coisas do que só comprar uma ação ou vender uma ação. Existem operações com algo que a gente chama de opções. Eu não vou explicar opções no detalhe aqui. Se você quiser um tutorial bem completo, existem vídeos no canal, inclusive o vídeo de capa do canal é um tutorial básico de opções. Mas eu vou explicar essa operação de forma que até você que está começando e nem sabe direito o que é, você vai entender também. Tá? Então, primeiro, isso que eu tô te mostrando é uma operação na bolsa, é algo que a gente faz com a ideia de ganhar dinheiro, tá? No fim, tudo que a gente faz na bolsa é para ganhar dinheiro, no mínimo seria para não perder, tá? Mas na maioria dos casos é para ganhar dinheiro. Então, essa é uma operação na bolsa. A diferença de comprar uma ação e montar essa operação que eu vou te explicar no detalhe, ela tem uma data de vencimento. Então, primeira coisa que faz uma diferença enorme é que essa operação, ela pode dar certo e ela pode dar errado, e ela tem um prazo para que isso aconteça. Nessa operação em específico, já vou te falar de forma simples. Essa operação é o seguinte: se a ação cair, você vai montar usando uma ação de referência, Petrobras, Vale. No caso, a que eu te mostrei aqui atrás, ó, isso aqui foi feito com o Banco Inter, é uma operação recente que eu fiz, que está aberta, e foi algo que gerou dúvida em alguns alunos, queria que eu explicasse mais. Então, é uma operação que se a ação cair, você compra a ação. Se a ação subir, você lucra. É uma operação que você faz e você não precisa colocar dinheiro na operação, ou seja, você monta e não gasta nada. Por exemplo, eu posso fazer essa operação hoje, montei a operação, não coloco dinheiro nenhum, mas o seu risco paga pela operação. Então o fato de eu correr um risco de lá na frente ter que comprar as ações se elas caírem, me gera dinheiro que paga por essa possibilidade de lucro. Na bolsa existe essa dinâmica, tá? Vou te explicar aqui melhor. Então essa é a referência que a gente vai usar, tá? É uma operação minha. Tem várias informações aqui na tela, eu vou te explicar no detalhe. O primeiro detalhe que você precisa perceber é isso aqui, a data, tá? Essa operação é para 2025. Aqui INBR significa que é referente ao Banco Inter, tá? Aqui tá os valores. Esses valores dizem qual valor precisa chegar para eu ganhar dinheiro, qual valor que se cair eu tenho que comprar a ação. No caso de Banco Inter, se chegar lá em dezembro de 2025 e a ação estiver abaixo desse 35,25, eu vou ter que comprar Banco Inter, tá? As ações de Banco Inter. E aqui, perda máxima seria a quantidade de dinheiro que eu deveria desembolsar para comprar dessas ações. Então é uma operação que é feita num valor grande aqui, né? Eu tô me arriscando comprar 400 mil reais de Banco Inter, só que se a ação subir e chegar em 43, eu não tenho que comprar nada, tá? Eu não coloquei dinheiro em momento algum e se chegar lá em 43, eu ganho 111 mil reais de lucro por ter montado essa operação. Essa é a dinâmica dessa operação que chama Seagull, que nada mais é que gaivota, tá? Esse bicho aqui é a tal gaivota, que é o nome da operação, a operação Seagull, tá? Isso aqui então é o que colocaram esse nome de gaivota. Vou te explicar aqui usando um post no Instagram meu bem antigo, só que tá bem simples. Então vamos dar uma olhada, que ele tem um resuminho de como essa operação funciona para você começar a entender como é essa dinâmica. Depois a gente vai pro home broker ver como monta isso.
Então aqui, esse é um post meu antigo, ó, vamos ver se tem a data aqui, 186 semanas. Aqui, ó, de novembro de 2020, esse post meu. É a estratégia da gaivota, né, que é a Seagull. Basicamente, como funciona essa operação? Acompanhe aqui. Nessa estratégia, você vai apostar na alta da ação. Então, é uma operação que você ganha se a ação subir, tá? Essa é a regra. Só que qual que é a vantagem dela comparado com comprar a ação? A primeira vantagem é que você não gastou dinheiro. Você não põe dinheiro na hora que você montou a operação. Você talvez tenha que pôr dinheiro no final se a operação der errado. Se a operação der certo, você não coloca dinheiro, você só recebe, tá? Então nessa estratégia você aposta na alta sem gastar dinheiro, ou seja, você não vai colocar dinheiro nenhum para montar a operação, mas da onde vem o recurso para essa operação funcionar, né? Porque ela tem um dinheiro envolvido ali. Esse dinheiro vem de você correr um risco. Na bolsa existem várias operações que te pagam para correr risco, tá? Então o risco que você corre aqui é o risco de você comprar uma ação. Então a ação tá R$10. Lá no final ela de R$10 caiu para 7, você tem que comprar por 10. Então entende que no final você compra mais cara do que ela tá, você acaba tendo um prejuízo. O risco de ter esse prejuízo, comprar uma ação que vai estar mais cara do que o preço do momento da compra, esse risco te gera um dinheiro adiantado. E esse dinheiro adiantado a gente usa ele para apostar na alta do ativo. Então basicamente é essa a dinâmica. O risco de comprar uma ação lá no futuro, que essa ação caiu, esse risco gera um dinheiro no hoje. Me pagam para eu correr esse risco de comprar essa ação. Então, em outras palavras, você vai fazer uma venda de put, que é o risco de comprar uma ação em troca de dinheiro. Com o dinheiro dessa venda, você monta uma trava de alta com call. Trava de alta com call basicamente é uma super aposta na alta, é uma aposta que costuma pagar bem. Então aqui, para você entender por que essa operação chama Seagull, quando você monta um gráfico para ver aonde você ganha dinheiro e aonde você perde, fica nesse formato aqui, ó, que as pessoas, o cara lá, criativo que deu esse nome, olhou para isso e imaginou uma gaivota, tá? Então aqui a Seagull basicamente é se você tem interesse em comprar uma ação. Então isso é importante. Normalmente a gente faz essa operação num ativo. Não precisa ser só ação, tá? Opções serve para commodity, como soja, milho. Também serve para juros, por exemplo. Tem pessoas que operam opções de juros, opções de Bitcoin. E o mais comum são opções de ações, tá? Então se você tem interesse em comprar uma ação, só que ela já subiu, você queria comprar ela, mas queria pagar um preço mais barato e ao mesmo tempo você queria ganhar com a alta dela, essa operação pode servir. Outra forma é montar uma operação de alta, sendo que você não tem o dinheiro no momento para custear, para pagar pela operação. Então, em vez de comprar ação, você monta uma Seagull. Então, normalmente é esse o objetivo, não colocar dinheiro na hora ou então participar de uma ação, só que você não quer pagar o preço atual dela, você quer pagar um preço mais barato na ação. Então, você monta essa operação de modo que você compra a ação só se ela cair um tanto legal lá. Então agora a gente entendendo melhor como funciona essa operação, a gente chama de venda de put a possibilidade de receber dinheiro para correr o risco de comprar uma ação, tá? Sempre que você falar, essa ação é legal, eu quero comprar, mas em vez de eu ir lá e comprar à vista, eu faço essa operação combinado que eu só compro a ação se ela cair e eu já recebo uma grana. Então sempre que você quiser fazer esse combinado, você vai fazer uma venda de put. Com o dinheiro que você recebe essa venda de put, você pode fazer uma série de coisas diferentes. Cada coisa que você fizer vai ter um nome de operação diferente. Se você pegar esse dinheiro e montar uma trava de alta com call, que é basicamente uma aposta na alta de uma ação, ou seja, você paga para investir na alta de um ativo. Se você junta essas duas coisas, o mercado dá o nome de Seagull, tá? As pessoas aqui, alguém inventou a ideia de pôr o nome de Seagull. Eu fiz essa operação via formador de mercado e o formador de mercado tem épocas que ele te manda um preço muito bom e épocas que não. Então, se você achou que o preço não tá o melhor dos mundos, era o preço que tinha no momento e não dava para fazer diferente, tá? Não tinha liquidez a não ser com aquele único formador de mercado que eu consegui.
Mas para mim eu queria muito fazer essa operação, então para mim valeu a pena, tá? Então só para você entender. Então aqui, ó, a venda de put, eu recebi 3,53. Vamos entender aqui, ó. Esse é o código da venda de put, ó, put, recebi 3,53. Esse menos simboliza venda, tá? O V também, mas se você vê menos, já é o suficiente para você entender que foi uma venda. Então aqui foi uma venda de put. Esse dinheiro serviu para eu pagar por essa call, mas olha como essa call é cara, ela custa R$7. Então eu não daria conta de pagar por essa call simplesmente com a venda de put. Então o que que eu fiz, né? O que que nessa sigla a gente faz? Em vez da gente só vender a put, que é o risco de comprar a ação em troca de dinheiro, a comprar call é apostar na alta do ativo. O que que a gente faz? Eu vendi essa outra call que limita o quanto eu ganho, só que ela me dá dinheiro também. Então, juntando 3 com 4 aqui, ó, dá o 7, que é o suficiente para eu pagar por essa call aqui. Então, como que ficou? Com essa call eu ganho com o mercado subindo. Essa outra, ela trava o meu ganho, chegou em 43, eu paro de ganhar. E essa outra, essas duas aqui, na verdade, né, me geraram o dinheiro suficiente para eu montar essa operação. Então, olha aqui, a venda de put me deu 3,50, a trava de alta, que é a compra de call mais a venda, trava é isso, tá? Uma compra e uma venda. Deu aqui, então, a trava me custou 2,76. Então, a venda de put menos o custo da trava me sobrou ainda 77 centavos. Então, essa operação, quando eu fiz, eu recebi 77 centavos para cada opção. São 12 mil, né? Então, se você quiser saber quanto eu recebi, é só multiplicar, ó, 12 mil. Vamos fazer a conta aqui, ó, 12 mil vezes 0,77. Eu recebi na montagem da operação R$ 9.240, tá? Então eu montei essa operação, eu recebi dinheiro. O que que pode acontecer nessa operação? Vamos entender então as vantagens e as desvantagens.Esse gráfico maluco, cheio de risco, é o gráfico de Banco Inter, tá? Então essa linha pontilhada, vermelha, pequena, é o preço atual, tá? R$ 34,10. Quando que eu começo a ter lucro nessa operação? Eu começo a ter lucro aqui em 34,78. Então eu desenhei uma linha vermelha mais grossinha, ó. Então, até dezembro do ano que vem, eu começo a ganhar dinheiro nessa operação, eu começo a lucrar se a ação passar de 34,78. Não é uma alta muito grande. Se passar disso, a operação já me contabiliza lucro. Agora, o ponto bom que começa a dar um lucro maior é acima de R$ 35,23, que é essa outra linha verdinha. E o lucro máximo dessa operação, que seriam R$100 mil, seria aqui em R$ 43,75. Então, se Banco Inter buscar esse valor, eu consigo ganhar lá mais de R$100 mil. Então, vamos entender aqui, ó, vantagens e desvantagens. Vamos entender a operação. Se a ação chegar em 43, que é esse valor aqui que eu te mostrei, o lucro de R$ 111 mil. Se a ação cair, então aqui, se ficar abaixo aqui da linha verde, eu compro as ações, tá? Só que como eu recebi um dinheiro na montagem, pode cair um pouquinho que eu ainda não tenho prejuízo. Então pode cair até desses 35,23, que seria, ó, na verdade 35,25, tá? De 35,25 eu compro a ação, abaixo disso eu compro. Só que pode cair, pode ficar até 34,78, que ainda não é prejuízo, tá? Então só para você ter noção, abaixo de 34,78 aí sim seria prejuízo. Cada um centavo que cair disso, multiplica isso por 12 mil, que é a quantidade, aí você contabiliza o prejuízo, né? O prejuízo máximo seria o preço total das ações. Vamos supor que Banco Inter quebre, né? O que é improvável pela qualidade da empresa, mas vamos supor que o Banco Inter quebre. Eu perderia lá 400 e tantos mil reais, tá? A operação funciona assim. Se cair aqui abaixo desses 35,23, eu compro mais de 400 mil reais em ações de Banco Inter, que para mim, o momento atual é um momento positivo, né? Fiz toda uma análise antes de montar essa operação. Qual é a vantagem principal dessa operação? Eu não coloquei dinheiro nela. Eu vou te mostrar no Profit como que faz, no Home Broker, mas só para você entender, eu não coloquei dinheiro. A desvantagem, primeiro, compra da ação. Se for uma ação que você não gosta, uma ação que você não quer, seria uma desvantagem enorme fazer essa operação, porque você compra muitas ações. Então só faz sentido se você gosta da ação, se você realmente quer comprar ela, tá? Então só faça isso em ativos bons, empresas
lucrativas, empresas que você acredita no futuro delas, tá? Outro ponto que pode ser considerado desvantagem é o lucro limitado. Porque, por exemplo, se eu compro o Banco Inter e Banco Inter vai para R$100, eu não ganho todo esse valor até R$100, eu ganho só até R$ 43,75. Isso pode ser uma desvantagem dependendo da situação que você se encontre e dependendo do que ia acontecer com o Banco Inter. Tem uma outra coisa que pode ser considerado desvantagem, que é margem e garantia. Toda operação que você não coloca dinheiro, que você não paga, você está usando garantia ou margem para sustentar, né? Para dar uma garantia para a bolsa. Então, se você não tem ações compradas, se você não tem garantias na bolsa, pode ter chamada de margem, que é um débito na sua conta. Então, dependendo da pessoa, isso é negativo. Eu tenho um cuidado muito grande com a questão da minha margem, da minha garantia. Eu sei que eu poderia fazer 10 vezes mais a operação, que eu ainda não ia ter problema com isso. Então, você precisa avaliar o seu caso. Então, como montar? Vamos dar uma olhadinha tanto no Home Broker quanto no Profit, como a gente montaria uma operação dessa. Então tá aqui, eu tô no home broker da Necton, né? Aqui é o home broker do BTG também, é igual. Você entra no site da corretora, tem um botão lá que é HB, Home Broker, vai abrir isso daqui. Você clica no menuzinho aqui superior esquerdo, vem em módulo de opções. Aqui, por exemplo, você escolhe, ó, tô em BOVA11, dá para fazer essa operação em BOVA11. Você escolhe o prazo. Eu tô gravando em último dia de junho aqui, dá para montar em julho, por exemplo, agosto, setembro. Você escolhe a data em que você acha melhor. Primeira coisa que você faz é encontrar a venda de put que vai financiar todo esse processo. Então aqui a gente tem a put que fica do lado direito, ó. Lembra que aqui do lado direito é put, do lado esquerdo é call. Então vamos supor que eu acredito muito em BOVA11, que BOVA11 vai subir, que tá barato. Não vou analisar aqui porque não é o âmbito desse vídeo, né? Senão vai ficar muito longo. Então eu venho aqui e clico para vender. O último negócio dessa opção foi R$ 2,08. Então, 2,08, vamos supor que a gente faz essa operação, a gente recebeu R$ 2,08. Então aqui, ó, eu escolhi essa opção do BOVA 120. Então, se chegar aqui na data, que eu escolhi a data setembro, se cai abaixo de 120, eu compro essa ação. Se ficar acima, eu não compro, eu fico aqui com lucro. Qual que seria o lucro? R$ 2,08. Agora, isso seria só uma venda de put. E a Seagull, falta a parte da trava de alta. Na trava de alta, a gente vem aqui, compra uma call e vende outra. E a diferença do preço das duas tem que dar no máximo R$ 2,08, que é o dinheiro que a gente recebeu da venda de put. Então aqui, eu pegaria e compraria essa call, aqui pode ser a do 120 mesmo. O último negócio foi R$ 5,10. R$ 5,10. Só que R$ 5,10 é mais do que os R$ 2,00 que eu estou recebendo da put. Então eu teria que vender uma outra opção, daria pelo menos R$ 3,00 de prêmio para dar certo essa trava. Então ou eu escolho uma call mais barata para comprar, ou eu venho aqui e procuro uma call para vender que me dê mais de R$ 3,00. Ó, seria só essa aqui do 122. Então eu compraria 120, venderia a do 122. Ou então, em vez de comprar essa do 120, eu compro essa outra do 121, que custa R$ 4,31. R$ 4,31, eu venho aqui, compro essa daqui, para dar R$ 2,00 e alguma coisa, que é esse valor aqui, ó, R$ 2,08, eu tenho que fazer a conta, né? 4,31 menos 2,08. A outra call que eu vou vender tem que valer no mínimo 2,23, então eu venho aqui e procuro 2,23, ó, poderia ser essa do 125, então já faz um pouco mais de sentido, 121 até o 125 são R$ 4,00 de ganho. Poderia vender essa daqui, se ela sair até R$ 2,25, daria certo a minha Seagull. Para montar, basicamente é essa a lógica. Aqui o desafio vai ser quando você procurar vencimentos mais longos ou ações que têm menos liquidez. BDRs como o Banco Inter são horríveis para opções, vencimentos mais longos também. Aí para isso você vai ter que cotar com um formador de mercado, você precisaria ter uma assessoria aqui especializada em opções. Eu criei a OTM Invest exatamente para isso, tá? Eu sempre tentei fazer esse tipo de coisa e não conseguia antes, então eu criei uma assessoria de investimentos, tá? Só para você entender, eu sou assessor de investimentos, virei assessor para criar essa assessoria, para ter esse tipo de serviço prestado para mim quando eu quiser. E aí, meus alunos aqui são beneficiados com isso também. Então aqui, basicamente é isso. Dá para fazer isso em qualquer lugar onde você tiver liquidez. Você só tem que tomar um pouco de cuidado com a diferença da entrada e da saída das operações, porque geralmente existe uma coisa que chama spread
do book, do BDS, tá? Então, por exemplo, a regra aqui para qualquer coisa na vida que você for comprar é que quando você compra, você paga mais caro e na hora de vender você vende mais barato, tá? Isso se você for fazer no mesmo instante. Então, isso é algo que faz você perder dinheiro. Então, isso é algo que você tem que tomar cuidado. Ações com muita liquidez, esse efeito é menor. Ação com pouca liquidez, esse efeito negativo é maior. Então, só toma cuidado com isso. Vamos voltar aqui. Como montar a operação é basicamente essa dinâmica que eu te mostrei. Como sair? Então, agora como sair, vou te mostrar no Profit, para você já ver mais ou menos como que entra, como sai, né? Aqui no Profit, ó, tô no Profit, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma focada aqui nessa parte esquerda, que é a parte de opções. É bem parecido com o da Necton, do BTG. Basicamente, do lado esquerdo são calls, do lado direito são puts. Aqui a gente escolhe o vencimento. Então, a gente abre aqui, por exemplo, final aqui de dezembro de 2025. Para montar é a mesma coisa que eu te mostrei. Você vende uma, compra outra. Você vende uma put, compra uma call e vende outra call aqui mais barata. No caso aqui de Banco Inter, muito provavelmente você não vai conseguir fazer usando o Profit nem o Home Broker da Necton. Você vai precisar da assessoria que eu te falei aí, porque não tem gente operando isso aqui. Se a gente abre o livro de ofertas, né, o book, a gente não acha ninguém. Então, esse é um exemplo, tá? Petrobras, por exemplo, você já consegue, porque tem muitos negócios, né? Aí você escolhe o vencimento e a dinâmica é basicamente essa. Você vende a put para financiar a operação e faz a trava. A trava é uma compra e uma venda mais barata, tá? Essa compra e venda das calls aqui tem que ficar igual ou mais barato que essa venda da put para Seagull funcionar, tá bom? Para sair dessa operação, você pode sair dela a qualquer momento que você quiser. Se tiver negócios, né, você precisa de uma pessoa para fazer a parte contrária do seu negócio. Então, em Banco Inter, por exemplo, é bem difícil de eu sair no meio do caminho, mas se fosse Petrobras, eu poderia sair a hora que eu quisesse. Por exemplo, Petrobras aqui eu não tenho uma Seagull, mas eu tenho umas calls aqui. Então, para sair, é igual qualquer operação com opções. A opção que você vendeu, você tem que recomprar. Então, se você tem 10 mil vendas, você compra esse mesmo código de opção. Aqui no Profit é só clicar com o botão direito por zerar, tá? Você põe zerar, reverter, e aí você bate aqui nessa boleta os valores. Se você tiver em outro lugar que não seja o Profit, ou mesmo por aqui, você pode zerar na mão aqui, simplesmente fazendo as operações contrárias. A opção que você comprou, você vende. A opção que você vendeu, você compra e fica com 0 opções. Se você está com menos 12 mil, como foi o exemplo que eu te mostrei aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, tenho menos 12 mil. Essas duas aqui eu tenho menos 12. O que eu faço para sair? Eu compro mais 12 de cada uma delas. Aí eu vou ficar com 0. Essa 12 aqui é mais 12. Porque, tá vendo? Não tem menos. Se não tem menos, significa que é mais, tá? Então aqui eu vendo essas 12 mil. Eu pego o código de cada um e faço a operação contrária. Dependendo do preço do mercado, isso pode significar lucro ou pode significar prejuízo. Esses valores que o Profit mostra, ó, tô aqui em Banco Inter, vou pôr análise da estratégia, ó, análise aqui. Tô aqui, ó, cliquei em análise da operação e mostra um ganho máximo, uma perda máxima. Esses valores só fazem sentido se a gente carregar a operação até o vencimento, tá? Antes disso, vai variar bastante o lucro ou prejuízo, vai depender do momento do mercado. Normalmente, vai ficar se tiver no lucro, vai ficar num lucro intermediário e não vai chegar a 611 mil. E perda máxima também, só acontece essa perda máxima se a empresa quebrar e Banco Inter sair da bolsa, tá? Então, o prejuízo provável é bem menor e o ganho máximo depende de onde a ação chegar lá no vencimento. Então a dinâmica é essa. Pô, quero sair. Banco Inter subiu bastante. Já tá me parecendo aqui 50% de lucro, né? 50 mil reais de lucro. Você pode tentar sair e muitas vezes isso é possível. E aqui vai algumas dicas, né? Principalmente para os meus alunos, que eles vão ver eu fazendo muitas operações de venda, né? Tanto venda coberta de call, venda de put. Eu faço muitas essas operações. Eu também monto operações que eu chamo de rios, compras, travas, compras de call longa. Entendam o seguinte, boa parte das vezes vocês não vão ver eu fazendo uma Seagull padrão como eu fiz em Banco Inter. Eu vendo coisas de um lado e compro coisas de outro. Normalmente, não é a mesma ação que vai ser boa para as duas coisas. Muitas vezes, pode ser que é bom vender uma put de uma ação e é melhor comprar uma call de outra, tá? Então, muitas vezes eu faço separado e eu nem chamo de Seagull. Tanto que no curso não uso esse nome, porque eu faço as operações separadas. Eu usei esse nome porque eu fiz tudo junto, na mesma ação bonitinho,
juntinho e isso pode ter gerado algumas dúvidas. Mas o comum é eu fazer separado e se eu faço junto não faz diferença. É simplesmente uma venda de put e uma trava de alta com call, tá? Então entendam isso. Essa operação é uma operação bem básica pra gente, bem comum pra gente. Nada mais é que uma venda de put com uma trava de alta. Então aqui o importante é combinar operações vendidas com operações compradas. Não precisa ser na mesma ação, não precisa ser no mesmo vencimento, não precisa ser nos mesmos strikes, tá? Quando a gente combina todos esses fatores juntos, o mercado dá o nome de sigle. Dando esse nome ou não faz diferença pra gente, tá? O importante é a lógica de combinar operações. Eu não faço questão de montar exatamente a sigle, tá? Eu faço coisas parecidas o tempo inteiro, mas não precisa ser exatamente tudo certinho como eu acabei de falar. E como eu também já disse aqui, nem sempre a melhor combinação vai ser o mesmo ativo, o mesmo strike, ou o mesmo vencimento, tá? Então só algumas dicas quando você vai operar. Aprender tudo bonitinho assim, tudo juntinho, é legal aprender o nome, mas a ideia é aqui, você tem que buscar aquilo que mais vai te pagar na compra, você tem que buscar aquilo que vai ser melhor na venda, o ativo que você quer comprar com a venda de put, o ativo que tem maior potencial explosivo na compra da call. Se a compra da call tá muito cara, você pode avaliar a venda da call, daí você vai montar essa trava. Pode ser que limitar o seu lucro na alta não faz tanto sentido, então você não vende a call, aí você não faz a trava de alta, você faz diferente. Então aqui, você, principalmente o aluno que consegue ter acesso a todo o conhecimento de opções que o nosso curso te dá, você tem maior flexibilidade de montar a operação do jeito que a análise está mais interessante, né? E você pode ajustar conforme o momento do mercado. Outra dica que é que eu já falei isso, para fazer operações com prazos mais longos, nem é a questão só do prazo, tá? É a questão de liquidez. Muitas vezes você vai precisar de uma assessoria de investimento especializada para te ajudar, para conseguir cotar com um formador de mercado, para te intermediar toda essa questão entre você e outra contraparte, porque no mercado às vezes não tem ninguém querendo fazer aquele negócio. Só que se você aborda um formador de forma manual ou às vezes via balcão, você consegue fechar um negócio que para você é interessante conforme suas análises. E outra coisa é que BDR não costuma ter robô, a gente opera muito com robô. A outra parte, né, a gente compra a opção de um robô que tá vendendo, e BDR, que seria Nubank, Banco Inter, normalmente BDR não tem robô atuando, tá? Então toma cuidado com isso. Às vezes você entra numa operação dessas e tem dificuldade de sair. Você entra via formador de mercado de forma manual, às vezes para sair você tem que fazer isso de forma manual ou tem que esperar o vencimento. E aqui uma dica final para todo mundo: 99% da análise para você ter sucesso nessa operação é análise no ativo, tá? É uma análise no ativo e não na opção. Quem ficar muito vidrado na opção não vai chegar em lugar nenhum, porque o preço é quase que padrão. Você não discute muito o preço da opção, não tem vários players. O negócio aqui é você achar um ativo que vai performar, que vai subir bastante. Então essa é a análise que você tem que fazer. Eu vou te mostrar na nossa plataforma como você pode combinar ações para montar essa sigle de uma forma um pouco mais flexível. Mas antes disso, agora é o momento de deixar o seu gostei. Se você ainda não clicou em gostei, para aí um segundinho e clique em gostei, que isso ajuda bastante, faz o YouTube entender que o vídeo é de qualidade, que essa é uma aula importante para as pessoas que estão aprendendo investimento. Deixou o gostei? Lembra que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para o YouTube te indicar aqui os nossos próximos vídeos, senão você nunca mais vê a gente. Então aqui dá uma olhada, essa é a nossa plataforma RCO+. Nós criamos aqui para procurar dentro dessas milhares de opções aí, quais são melhores para fazer cada uma das coisas, né? Então aqui a gente tem a venda de put, que é a primeira parte da sigle, né? Então aqui, se você quiser fazer uma sigle de curto prazo, para 60 dias, aqui o sistema já busca as operações mais interessantes, que tem mais chance aqui de subir, baseado no algoritmo. Então você pega aqui, por exemplo, uma opção, e aqui ele te mostra o que acontece, ó. Se cair abaixo de 30, você compra ação, ó, abaixo de 29, ó. Seu risco é ser obrigado a comprar JBS a 29,97. E aqui já te fala o quanto você vai receber baseado no último negócio. Então você pega aqui o código, joga lá, recebe esse dinheiro, e aí com esse dinheiro você vem aqui em compra de call, por exemplo, e busca uma compra de call que faz sentido na sua operação, né? Essa compra de call nossa aqui é longa. Você pode juntar, por exemplo, venda de put longa com compra de call longa, ou você pode usar esses
ativos que já são ativos, ó, você vai ver que são ativos em tendência de alta normalmente, tiveram uma performance razoável aqui, ó, para cima nos últimos tempos. Para montar uma operação dessas, já aumenta bastante a sua chance de sucesso. Você já evita pegar aqueles trambolhos que só caem. Empresas que dão prejuízo também não aparecem aqui, são só empresas lucrativas, empresas que estão performando bem e empresas em tendência de alta, né? A gente tem todo um filtro tanto de volatilidade, filtro fundamentalista, filtro de análise técnica. Enfim, aqui a gente já pode pegar essas ações para usar como base do nosso estudo para montar operações como a Seagull, por exemplo. Então é isso, meu amigo investidor. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha esclarecido como funciona essa operação. Se quiser aprender mais sobre investimentos e opções, o canal aqui está disponível com muito conteúdo para você. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações que a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.